a lei do SINASE, que é a lei 2594, que institui e normatiza o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ela coloca e defende, entre algumas questões importantes, por exemplo, que as medidas são a última opção, né, diante dos conflitos ou de cometimento de ato infracional. Então, muitas vezes a gente entende que as medidas são algo natural. Então, se um menino fez algum ato infracional, ele necessariamente tem que receber medidas. Isso não é verdade, né? Basta vocês lembrarem do tempo da escola, se vocês brigaram com alguma amiguinha de vocês, deram um soco na cara de alguém, empurraram a irmã da escada, esse tipo de coisa, e não necessariamente vocês receberam medidas socioeducativas, né? A gente existem maneiras e maneiras de resolver conflitos. E a judicialização não precisa ser necessariamente a forma privilegiada. Existem várias formas de você solucionar conflitos. Um exemplo luminar é a justiça restaurativa, por exemplo, né? A construção de círculos de paz, de círculos restaurativos, que inclusive acontecem em vários estados do Brasil. Então, as medidas em si, mesmo as mais brandas, elas são medidas excepcionais. Dentro desse rol de medidas excepcionais, você tem as excepcionalíssimas, que são as medidas que restringem a liberdade, né? Pelo tempo, poderia fazer discussão sobre toda a trajetória de FEBEM, de tudo que a gente teve no Brasil, de trato com a juventude, especialmente a juventude pobre e negra, que foi sempre da internação, da higienização e tudo mais. Mas o ECA e o SINASE, eles trazem essa novidade, né, da doutrina da proteção integral e a ideia do tratamento dessas pessoas em liberdade, né, do acompanhamento de liberdade dos adolescentes que precisam ser responsabilizados. Tá? No caso das medidas em meio aberto, que eu vou trazer os dados daqui a pouquinho quando eu apresentar a pesquisa, tem as competências lá na lei do SINASE dos estados da União e dos municípios. Então, os municípios, eles são responsáveis pelos programas em meio aberto. Antigamente você tinha responsabilidade ainda vinculada à gestão do estado. Isso vem mudando. Existe uma pesquisa agora em curso que foi puxada pelo CONANDA, num valor alto, inclusive, que está visitando todos os estados da União, estão fazendo uma pesquisa a mostrar, mas todavia eles estão vendo como é que está sendo essa municipalização dos serviços de meio aberto no Brasil. Tá? Quem está à frente é o GAJOP, junto com a Visão Mundial, que estão realizando. A gente teve a oportunidade de ajudar, enfim, a construir os dados e tudo mais. Então eles estão verificando como é que está essa execução. Pela pesquisa que a gente consegue ver que basicamente essa execução hoje está no âmbito do SUAS. Então o SUAS está atendendo as medidas em meio aberto, o que é algo bastante positivo na minha concepção. Né? Sai um pouco dessa esfera unicamente da punição, né? Só da responsabilização, mas também essa vinculação com a ideia de que ele é um sujeito de direitos, que ele precisa ser acompanhado. Tá? Mas o que a lei coloca sobre o de meio aberto? Então, o que o município tem que fazer? Selecionar, credenciar os orientadores, né, que no caso são os serviços, né? Tem uma linguagem na lei do SINASE que é diferente da linguagem do SUAS, então tem algumas coisas que ainda não conversam bem e que geram às vezes algumas inconsistências ou polêmicas e que a gente tenta resolver junto com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o responsável pela pasta do SINASE de uma maneira geral. Eles acabam cuidando do meio fechado e a gente mais no meio aberto. Tá? Então tem a questão lá, a lei coloca a questão de programas, a gente trabalha com a ideia de serviço, enfim. A lei do SINASE ainda tem, digamos, os entulhos menoristas, por exemplo, lá no artigo 12, quando ele vai dizer que os serviços têm que ser interdisciplinares. O que é interdisciplinaridade para a lei do SINASE? É ter um profissional de saúde, educação, esporte e cultura. Né? Isso é uma visão muito vinculada àquela ideia que tinha lá na FUNABEM, né? Nas FEBEM, você tinha lá o setor médico, o setor pedagógico, o setor do serviço social, a psicologia, o professor de educação física que dava as aulas para os meninos, então isso era tudo muito segmentado e ali dentro também não tinha tudo, entre aspas, né? E essa ideia vem sendo desconstruída e para a gente a interdisciplinaridade ela cabe dentro das demais políticas setoriais, então a saúde ela é interdisciplinar, a assistência social, a educação, etc. Então a lei do SINASE ela ainda tem alguns resquícios desse período que a gente precisaria avançar. Então, por exemplo, ela é muito econômica quando ela vai falar de assistência social. Ela menciona, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes a palavra assistência social e muitas vezes está associada à ideia de que tem que ter um profissional da assistência social. Então essa ideia a gente já conseguiu superar, só que a lei ainda permanece com esse viés, tá? O que não tem impedido do SUAS de atender os meninos. Tá? Então aqui tem as atribuições dos municípios, então vocês podem dar uma olhadinha depois. Eles são bastante objetivos, eles focam muito na questão da relação com as entidades que prestam a PSC, onde o adolescente vai prestar a PSC, tá?
No artigo 5º, aí tem as competências específicas do município, então criar e manter os programas de atendimento para execução do meio aberto, elaborar o plano municipal, enfim, entre outros. O Estado também tem responsabilidade sobre o meio aberto, né, na competência de cofinanciamento, de assessoria, de acompanhamento dos municípios, e o Estado fica com a responsabilidade da gestão do meio fechado. Tá? Bom, então, tentando ser um pouquinho rápido para poder privilegiar ouvir vocês. A gente tem alguns, isso aqui faz parte do nosso caderno de orientações técnicas, tá? Que foi lançado em 2016, é um caderno que já tem bastante tempo aí na praça, as pessoas conhecem, pelo menos o pessoal da assistência tem conhecido. A gente tem alguns passos básicos do que a gente chama do que seria um procedimento de implementação do meio aberto. Então, digamos que o sujeito, a pessoa acabou de ser contratada lá no município e não saberia como estruturar o programa, então a gente coloca alguns pontos que são essenciais. Então, por exemplo, o primeiro deles é realizar um diagnóstico socioterritorial e da rede de atendimento socioeducativo. Esse diagnóstico é fundamental, não só para você conseguir construir a rede para atender o adolescente, mas como também pensar numa dimensão que é fundamental, que é a questão da prevenção às medidas. É possível prevenir medidas socioeducativas, independente das medidas serem as mais, digamos, as melhores estruturadas possíveis, a medida em si ela carrega estigmas. Então, quando o adolescente ele passa pelo sistema de justiça, ele começa a ser marcado. E não só ele, mas como todo o grupo social dele, né? Tá lá o fulano que é irmão do traficantezinho, né? A Joana namora o menino que roubou a padaria. Fulano, e aí eu não posso dizer que o meu filho está cumprindo medidas que a minha patroa vai me mandar embora. Então começa a gerar uma série de marcações negativas em torno daquela família, estigmas que muitas vezes degringolam até no homicídio do adolescente, né, como vocês já viram ali. Então a prevenção é muito importante. Quando eu vou mostrar aqui a pesquisa para vocês, a gente fez um mapeamento dos tipos de ato infracional, a gente consegue ver que algumas regiões, alguns municípios, aí o município quando avalia as suas regiões, ele consegue perceber que alguns atos infracionais são mais prevalentes em determinadas regiões. Então quando ele começa a fazer alguns cruzamentos com outras informações, ele consegue perceber as vulnerabilidades que estão presentes naquele território. Tá? Então, por exemplo, tinha um município de Santa Catarina que conseguiu identificar 70% dos casos, os meninos vinham de um bairro, que eles chamavam lá de uma coab, né, uma habitação popular. Então, por que acontecia isso? Né? Por que aquele território era tão visado? É porque a polícia tinha uma visão muito negativa e as rondas, as batidas eram muito violentas, não tinha esporte e lazer lá, não tinha educação. Então, assim, o que eu posso fazer, por exemplo, pensando junto com a proteção social básica, o que eu posso fazer para que eu consiga, naquele território, eliminar esses fatores de risco, né? A proteção social especial, para quem acha que vocês estão familiarizados aqui com a divisão do SUAS, né? A forma como o SUAS se estrutura, mas a proteção social especial, além de atender os agravos e as violações de direito, ela tem uma dimensão de prevenção muito importante. A especial previne, não é só a básica. Então, quando a especial, junto com a vigilância socioassistencial, ela identifica que tem, por exemplo, um bairro com muito exploração sexual, então ela consegue, junto com a rede, pensar por que esse bairro é tão vulnerável para isso, o que a gente pode fazer? Então a especial não tem que estar só a reboque. Aconteceu, manda para a especial. Não, a especial ela pode produzir conhecimento para que a gente não tenha que os meninos passarem pelo sistema de justiça, que as mulheres sejam espancadas pelos maridos, que as crianças sejam abusadas, etc. Então a questão do diagnóstico é importantíssima para que a gente possa pensar a prevenção e que a gente possa pensar as ações mais amplas para o território. Bom, capacitação do técnico e equipe técnica, isso é fundamental. A gente agora no Ministério está concluindo um curso EAD para qualquer cidadão que se capacitar sobre medidas em meio aberto, vai receber uma certificação. Esse curso vai sair pela SAGE, eu estou lutando muito para que ele saia até meados de julho, né? Então, é uma forma de capacitação além dos nossos materiais que nós temos, tá? É um curso de mais ou menos 60 horas e a gente acredita que vai ser bastante importante. Algumas pesquisas que fizemos de opinião, percebemos que capacitação é uma das maiores lacunas dos nossos técnicos, especialmente no caso das medidas, né? Então, o que fazer com esse menino? O que é responsabilizar, isso é diferente de criminalizar, como é que eu protejo, como é que eu trabalho responsabilizar, qual é a metodologia que eu uso. Então, muitas vezes isso não está posto. Eles não estão preparados, eles já são colocados direto para atender, às vezes não sabem fazer PIA. A gente agora vai fazer uma orientação de PIA, uma publicação, esperamos esse ano. Fizemos uma oficina no passado para orientar os técnicos minimamente como fazer um PIA, o que compõe, o que é importante. Bom, então, novamente, organização de serviços sobre a metodologia de atendimento, existem várias.
Uma delas são os círculos restaurativos, que ainda não estão postos, digamos, normativamente, mas que estão acontecendo em inúmeros estados do país, Rio Grande do Sul, Amapá, Ceará também, né, Terra des Hommes. Então tem vários lugares onde está acontecendo. Estabelecimento da rotina sobre os atendimentos prestados, então como fazer o PIA, os relatórios do judiciário, o RMA, esqueci do aqui. Uma coisa que é bastante difícil, mas que, enfim, a gente tem tentado avançar, inclusive no âmbito do CNAS, o estabelecimento de protocolos de fluxo com o sistema de justiça. Muitas vezes essa relação se torna uma relação muito assimétrica, né? Essa relação... Assimétrica é uma elegante de dizer. Essa relação uma maneira elegante de dizer. Do sistema de justiça direto com o CREAS, que a gente não orienta que isso aconteça, a relação do sistema de justiça tem que ser com o órgão gestor, tá? Estabelecimento de fluxo com as políticas setoriais, com a rede socioassistencial, e depois eu vou dar um modelinho aqui de fluxo. Inscrição no CMDCA e participação na comissão intersetorial. Essas duas eu vou trazer um pouco na pesquisa, algumas informações sobre elas. Então, basicamente, eu não conheço o serviço, o que eu precisaria para o meu município implantar o serviço? Esses aqui são passos básicos, estão presentes lá no caderno, mas também está aqui na apresentação para que vocês possam ver, tá? Então essa aqui é a relação do serviço com os outros serviços da assistência social. Então muitas vezes, por exemplo, como a tipificação ela exige que o atendimento seja feito em CREAS, né, isso é uma questão que a tipificação dos serviços socioassistenciais, que é o nosso instrumento, digamos assim, mais importante de orientação dos serviços, ela estabelece isso. Então, só tem 3 serviços, se eu não me engano, na tipificação que são específicos que são únicos de execução estatal, PAEF, PAEF e o serviço de medidas. Os outros podem ter outras formas de execução, como por exemplo com entidades da sociedade civil e tudo mais. Mas o serviço de medidas, o PAEF e PAEF, eles são de execução exclusiva. Então, eles não podem ser fora do CREAS, apesar deles acontecerem e terem também uma previsão legal da própria lei do SINAS que não estabelece qual é o lugar desse atendimento. Ele diz que é dos municípios. Então não pode nem ser na assistência, como é o caso do DF, por exemplo, que tem uma secretaria própria onde executa as medidas socioeducativas, tem unidades próprias, enfim. Isso não é vedado por lei. Tá? Mas existem muitas confusões, ainda que a gente, enquanto Ministério, também tem que se responsabilizar por essa orientação. Por exemplo, muitas pessoas acham que o atendimento de medidas é igual ao do PAEF, que não é. O PAEF tem um atendimento específico, um tipo de acompanhamento de famílias, e o serviço de medidas tem outro. Eu tenho que encaminhar todas as famílias das medidas para o PAEF? Não. Existe violação de direito, que é necessário acompanhamento, que você pode acompanhar. Tem que pensar sempre na questão da família. Essa família tem condições de ficar sendo acompanhada por vários serviços, fazer vínculos com vários profissionais, tendo que ir a vários serviços de outras políticas. Então, assim, qual é também a vida da família, né? Então, em que medida o serviço de medidas não pode dar conta de algumas questões. Por exemplo, então, os meninos são público prioritário em serviço de convivência. Das leituras que temos, que eu até fiz algumas leituras no mês passado sobre o serviço de convivência, ele tem 11 públicos prioritários. Os meninos que cumprem medidas são o público dos 11 que menos acessam o serviço. Então isso tem que ser muito discutido, qual é a metodologia que está sendo pensada, qual é a questão deles não chegarem, é por questão de território, né? O território é hostil, é porque não tem metodologia, porque qual é a questão. Então a gente está em discussão isso lá com a Básica tem pensado em fazer publicações específicas para os 11 públicos, né? Então vai ter uma publicação específica para trabalhar o trabalho infantil, a exploração sexual, a negligência, enfim, e também o caso das medidas socioeducativas. Né? Com o PAEF é a mesma coisa, o assessor trabalha, depois vocês podem ver com mais calma. Com relação à intersetorialidade, a gente tem no âmbito da saúde a PNAE-SARE. Hoje a PNAE-SARE está muito voltada para o meio fechado, então hoje, por exemplo, a PNAE-SARE ela consegue, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde aos Adolescentes em Conflito com a Lei, ela consegue produzir dados epidemiológicos do meio fechado, por exemplo. Então eu sei quantos meninos se suicidaram, quantos meninos arrancaram um dente, quantos meninos foram assassinados, quantos estão com alguma ST/AIDS. O meio aberto não tem essas informações. A gente ainda não consegue produzir dados sobre o meio aberto, né, dados mais sólidos no âmbito da saúde. Hoje a saúde ainda entende o menino do meio aberto como munícipe. Então, se ele é um munícipe, ele vai para o serviço se tiver alguma necessidade. Se ele quiser, a gente sabe que essa população tem dificuldade, vai para a fila. E essa fila às vezes não termina nunca, ele não consegue acessar. Se você tem uma política específica, a política coloca a questão, a política inclui o meio aberto. Isso está escrito lá na portaria de 1082. Então, essa população está incluída. Olha, se você tem uma política específica, como é que você não tem ações específicas? Né? O mesmo que eu tenho uma política de saúde da mulher e não fazer campanha sobre o câncer de mama.
Então eu preciso ter ações específicas dentro da política para que essa população consiga chegar. Não só esse que entra no meio aberto, mas também que estão no meio fechado e migram para o meio aberto. Muitas vezes esse atendimento em saúde, ele se perde, ele volta para a fila de novo, porque ele vira um munícipe. Então a gente está em muito contato com o Ministério da Saúde, não tem sido uma tarefa fácil, porque é um mundo, as medidas em meio aberto, eu vou depois mostrar os números para vocês. A gente está pensando em escrever uma nota técnica para que a gente possa orientar os serviços de saúde para que eles possam entender que essa população tem uma política específica e que esses meninos eles precisam ser encaminhados de forma direta para as análises quando eles chegam. E mais importante é produzir informações sobre eles, né? Eu preciso saber que outros eventos de saúde são importantes e preponderantes no caso das medidas. Por exemplo, quantos meninos estão desnutridos, quantos têm obesidade, quantos têm HIV, AIDS ou outras ISTs, quantos usam, né, drogadição. E que drogadição que é essa? Porque ele usou maconha, então ele é dependente, né? Assim, então, que tipo por exemplo, atendimento em CAPS, se tem transtornos mentais relacionados a essa questão das medidas. A gente não tem medida de segurança para adolescentes, que felizmente a medida de segurança é uma coisa péssima, mas a gente não tem essa análise dessa correlação. E muitas vezes, quando o adolescente tem um uso muito problemático de outras drogas ou um transtorno mental relevante, essa medida pode ser repensada. Né? Não necessariamente ele tem que cumprir medida se ele tem um transtorno mental preponderante ou se ele tem um uso de drogas muito pesado. Essa medida pode ser substituída por uma medida de saúde. Isso está previsto na lei do SINASE. Então isso é importante eu saber isso para que eu possa orientar. Olha, se você está com um adolescente esquizofrênico, que sei lá, bateu na irmã, tentou matar a mãe por conta de um surto, ele não precisa cumprir necessariamente uma medida, ele tem que ser encaminhado para um serviço de saúde dentro desse quadro. Bom, no caso da educação, a gente também tem as dificuldades de inserção do adolescente, defasagem de idade séria nas escolas. A gente tem uma resolução do CNE, que é a número 3, de 13 de maio de 2016, que ela define as diretrizes nacionais para o atendimento escolar dessa população. Então essa resolução é muito importante, foi muito difícil de ser construída, mas ela coloca, por exemplo, os direitos de matrícula a qualquer tempo, de não discriminação, de atendimento a egresso, de fazer o nivelamento do adolescente. Então o adolescente não precisa de documentos, ele não precisa de histórico escolar para ser matriculado, né? O diretor não tem o direito de perguntar qual foi o ato infracional. Eu só matriculo se eu souber o ato infracional. Isso não tem que acontecer. Então, assim, é claro que tem uma distância entre o que está normatizado e tem uma distância que é prática. Mas a gente tem algum arcabouço legal para poder cobrar. Olha, existe uma resolução, vocês têm que cumprir. É claro que isso tem que ser construído junto entre os gestores da assistência, da educação, porque não é simples, né? Eles podem se negar, a gente entende, mas pelo menos a gente tem um parâmetro para construir ou ir pedagogicamente e construindo com eles essa necessidade, né, deles receberem os adolescentes que cumprem medidas. Tá? Então pelo menos essa resolução nos ajuda aí a dar essa orientação. Bom, trabalho, então aprendizagem, estágio, emprego protegido a partir de 16 anos, existe uma confusão muito grande. As pessoas entenderem PSC como uma forma de trabalho. PSC não é uma forma de trabalho, é uma medida socioeducativa que ela é objetiva, ela tem um tempo muito determinado, que são no máximo 6 meses. Então isso está acontecendo muito, essa confusão. Então eu recebo um menino de PSC, já encaminho ele para um curso, ele vai fazer um estágio e eu acho que isso é PSC e não é isso. Tá? Também essa ideia de que a aprendizagem ela é a solução para os meninos pobres. Então você está numa situação de pobreza ou discriminação, vamos botar na aprendizagem que isso vai resolver, como se todo menino de 14 anos tivesse condição de ser aprendiz. Eu não tinha quando eu tinha 14 anos, eu queria estudar e brincar e eu fiz isso. Então a gente também não pode pensar que a única solução para a pobreza é o trabalho, né, que é uma forma também de punir o adolescente, ele tem direito de ter outras escolhas. Enfim, passar um pouquinho de esporte e cultura, depende um pouco muito do que o município oferta. Aqui é uma sugestão de fluxo, tá? Os municípios devem adaptar para a sua realidade, mas isso está contido no nosso caderno de orientações técnicas, foi fruto de consultas públicas também, ou seja, o que é o básico para que funcione esse atendimento lá. Então muitas vezes eles têm a dificuldade de entender como é que é a entrada do adolescente, como é que é o passeio dele, digamos assim, o percurso dele dentro da rede de assistência, de saúde, sistema de justiça. Então a gente orienta, o mínimo para entrar nesse serviço exclusivamente por encaminhamento em sistema de justiça, não existe nenhuma outra forma de entrada no serviço de medidas. Então o Conselho Tutelar não pode encaminhar, porque ele cometeu um ato infracional, não, é só com determinação judicial, tá? Então encaminhamento para o sistema de justiça, acolhida do adolescente e a família, inscrição no CAD único, é importante escrever no CAD único.
Análise situacional, levantamento de informações básicas para o PIA, planejamento do PIA, pactuação com o adolescente e a família, ou seja, a construção do PIA, encaminhamento para os outros serviços do SUAS, para os serviços intersetoriais, a produção dos relatórios periódicos ao judiciário, o monitoramento das ações realizadas, a participação em audiências públicas junto ao sistema de justiça e o registro nos sistemas de informação. Então, digamos que isso é um mínimo do mínimo que é necessário para que o atendimento possa acontecer nos territórios. É claro que os municípios podem adaptar para a sua realidade, podem tirar ou incluir algumas questões, mas assim, a nossa orientação básica é essa, tá? Aí eu vou chegando nos pequenos portos lá. Tem algumas dúvidas básicas, geralmente aparecem os passos necessários, foram aqueles que eu expliquei. Como realizar o diagnóstico está aqui embaixo, eu já vou mostrar para vocês. As atribuições das políticas setoriais, pelo menos na educação e na saúde, a gente tem aquelas orientações, aquelas normativas básicas, é importante a gente apresentá-las aos gestores para que a gente possa ter esse respaldo. E as atribuições do sistema de justiça eu vou mostrar um pouquinho mais quando eu vou falar de aqui. Então essas são as atribuições do judiciário, muitas vezes há muitas confusões, eu não vou ler tudo porque é muito, mas vocês vão poder ver com calma. Então, por exemplo, a atribuição do judiciário é julgar e sancionar o adolescente, e do executivo, atender e acompanhar o adolescente sancionado por ato infracional. Então não cabe a gente continuar ou perpetuar esse julgamento diante do que o adolescente cometeu. Então, por exemplo, a atribuição do judiciário, encaminhar o adolescente para a equipe do programa serviço do executivo que realizará o PIA. A nossa atribuição enquanto executivo, construir junto ao adolescente e sua família o PIA. Muitas vezes o judiciário já manda o adolescente com o PIA pronto. Isso não é atribuição do judiciário, legalmente. O judiciário ele homologa o PIA, mas ele não pode formular, né? Mas tem juiz que nem conhece PIA. Então, desde a quantidade de adolescentes atendidos por gênero até o mapeamento de boas práticas e metodologia de atendimento socioeducativo. Isso tudo é muito importante conter no diagnóstico, ou seja, as características, por exemplo, do perfil socioeconômico do adolescente, renda, cor, etnia, trabalho, quantos encaminhamentos, identificação dos equipamentos, políticas setoriais que estão ali presentes, mapear a rede de atendimento do território, quantos adolescentes estão na escola, quantos são usuários de drogas, etc. Esse aqui é um exercício diagnóstico que a gente, se vocês quiserem usar lá nas capacitações, que é um exercício que permite ver como é que está a situação dos municípios. Então eles vão lá nessa rodinha da vida aí e vão tentar identificar qual é a situação dentro daqueles pontos que nós colocamos que são essenciais para a implantação do serviço no município. Então, desde a existência de diagnóstico até a existência de comissão intersetorial do atendimento socioeducativo. Então ele vai marcando aqui, tem diagnóstico no meu município? Não, então ele marca 0. Os meus técnicos estão capacitados? Está mais ou menos. Aí você vai somando, você vai ligando aqui. Digamos que é uma roda de bicicleta, quanto mais redondinha, mais ela anda, né? Quanto mais esburacada, ela não consegue andar, mas aí você consegue identificar onde é que estão as suas fragilidades. Então, muitas vezes está aqui, fluxo com o sistema de justiça, então é aqui que eu tenho que atacar. Esse é um exercício que vocês quiserem usar para que eles possam, no início, assim, entender como é que pensar o seu município, como é que está o meu município, tá? Bom, as ações de validação são: 1. Oferecer atendimento socioeducativo em meio aberto de acordo com os parâmetros do SINAS, por meio da implementação do fluxo integrado entre assistência social, saúde e educação. Isso o município já faz, porque eles são obrigados a fazer, né, a responder pelo meio aberto. Todavia, muitas vezes não há esse fluxo integrado em saúde, educação, sistema de justiça e judiciário. E atualizar periodicamente os cadastros, eles também já fazem, até porque se eles não fizerem, eles têm prejuízo. Né? Eles podem perder recursos se eles não responderem RMA, censo e outros canais de informação. Os documentos comprobatórios. Então, essas são as duas ações de validação. Eles têm que fazer isso, essas duas coisas: oferecer o serviço e atualizar os cadastros. Isso geralmente eles não fazem. Atualizar os cadastros, alimentar os sistemas, né? Então tem uma resolução, decreto-lei ou outra norma administrativa, criando plano. Esse realmente é mais difícil, eu vou mostrar os dados para vocês, porque é da dificuldade, muitos municípios não têm plano ainda, tá? Fluxo integrado de atendimento, contendo as definições dos encaminhamentos. Aquele que eu mostrei pode servir de base, mas eles podem construir outros a partir de suas realidades. Esse tem muito a ver também com a articulação política, muitas vezes o contexto não está favorável. Relatório referente ao último ano, com as informações sobre a oferta de medidas no meio aberto enviadas aos sistemas. Então, preenchimento do censo SUAS, o RMA, o prontuário eletrônico, né, do Ministério da Cidadania,
O próprio CAD único também, que a gente coloca como obrigatório nos casos de medidas pela resolução número 18, que fez o última expansão de recursos de cofinanciamento de 2014. E eu queria dar só um destaque especial para o prontuário eletrônico. Hoje muitos municípios não usam ainda, por dificuldade de internet, enfim, que seja. A gente está lançando um prontuário, digamos, 2.0, um prontuário muito mais robusto do que nós temos hoje. Então, por exemplo, hoje a gente não tem dados de raça dos nossos meninos, o que é um atraso enorme, gigantesco. E no meio fechado a gente tem esses dados. Então, assim, por alusão, a gente até discute, olha, a maioria provavelmente é de participar, de tudo mais, mas a gente não tem isso hoje visível. Então, esse novo prontuário ele vai permitir essas identificações de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, religião, entre outras informações que são extremamente importantes para a gente. Ter campos específicos para LA, campos específicos para PSC. Eu oriento que os municípios já usem um prontuário simplificado, porque as informações vão migrar. Então é importante que vocês reforcem isso com eles. A gente tem um prontuário físico que eles usam, que eles podem imprimir da própria internet, mas a gente também tem um prontuário simplificado e vai ser importante para que as informações possam migrar e a gente vai ter um acompanhamento nacional. Então, se o menino é atendido hoje no Crato e amanhã ele se muda para Porto Alegre, eu vou conseguir puxar todas as informações dele e vou conseguir ter esse acompanhamento nacional, tá? Aqui são algumas referências, tá? Aqui tem a cartilha, o caderno de orientações e a pesquisa que eu vou mostrar agora. Fica para vocês consultarem. Eu vou correr só um pouquinho, porque são 11h40. Bom, a gente não tinha então dados do Brasil geral do meio aberto, a gente só tinha dados dos CREAs. Esses dados estavam presentes lá no MLA e apontavam mais ou menos 65 mil, isso variava mais ou menos na faixa de 60 a 70 mil meninos que eram atendidos em CREAs. A gente sabe que os CREAs estão presentes em 2.000, 2.600 municípios, 2.500 e poucos. Essa cobertura ainda não avançou. É uma cobertura que tem sido difícil, mesmo com a regionalização dos CREAs, a gente ainda tem encontrado dificuldade de poder ofertar de fato um equipamento para proteção social especial nos municípios. Então a gente só conseguia, por conta da tipificação, mensurar a quantidade de meninos nos CREAs e as outras formas de atendimento estavam perdidas. Então eu não sabia a realidade do Brasil, quantos meninos eram atendidos em CRAS, em órgãos gestores, em entidades, que meninos eram esses, enfim, o que se ofertava para eles. Então, no ano passado a gente mobilizou o Unicef, Sistema de Justiça, Congemas, Conselhos, todos os nossos parceiros para que os municípios pudessem responder uma pesquisa e que eles pudessem informar como era o atendimento no seu território, tá? Então, surpreendentemente, a gente teve um retorno de 97%, por isso que a gente pode dizer que é uma pesquisa censitária, né? A gente não tinha esses dados, nem o próprio Sistema de Justiça tinha esses dados. Então, é um primeiro retrato, digamos assim, censitário do meio aberto no Brasil. Com esse retrato, a gente conseguiu identificar que temos em atendimento no Brasil em 2017, 117.207 meninos, cumprindo LA e PSC. Tá? Com o meio fechado, a gente tem na faixa de 25, 26, 27 mil, isso varia um pouco. Né? Então, o DF não respondeu, mas das informações em off que eu tenho, o DF atende mais ou menos 5 mil meninos, meio aberto por aí. Então a gente tem quase 150 mil meninos subjuntos no Brasil, meio aberto e meio fechado. Tá? No comparativo que a gente fez, então a gente tem mais ou menos 4 meninos do meio aberto para um do meio fechado, tá? Em 2017. Bom, eu vou passar para algumas informações que são que a gente considera mais relevantes. Bom, então aqui tem todas as informações, o que foi perguntado, depois vocês podem ler um pouco com calma, tá? Um pouco da contextualização, isso aqui está disponível no blog da Rede SUAS, mas eu já salvei aqui para vocês também. Então, as medidas elas também mudam muito por região, então aqui no caso de vocês do Nordeste, a gente tem mais LA do que PSC, por exemplo, o que é diferente lá do Centro-Oeste, por exemplo, que é mais PSC do que LA. No Sul também é mais PSC do que no Sul, é bastante grande a diferença, de 16 mil para 9. No Norte também é mais PSC para LA. Vocês aqui, o Nordeste opta mais pela LA em relação a PSC. E o Sudeste também, mais LA em relação a PSC. Então, as maioria das medidas se concentram muito no Sudeste por conta de São Paulo. São Paulo é um mundo à parte, como vai se pensar em medidas socioeducativas, tanto para o meio fechado quanto para o meio aberto. O Estado corresponde a quase 45% das medidas em meio aberto no Brasil e a capital corresponde a quase 25%. Tá? Só de criança internada tem um monte lá também.
Aí vocês podem ver a concentração aqui nos mapas, vocês veem que São Paulo realmente é a zona quente do Brasil. Tipos de medida por porte, então quanto menor o porte, mais PSC, quanto maior o porte, mais LA. Tá? Isso tem muito a ver com o comportamento do sistema de justiça, do que o sistema de justiça entende como LA e PSC. Das oportunidades que eu tive de estar com o sistema de justiça, a gente percebe que existe uma incompreensão muito grande. Então, por exemplo, tem promotor que diz que PSC é trabalho, tem promotor que diz que não, tem promotor que só dá PSC quando alguém tem 16 anos. Então tem todos esses tipos de concepções que são complicadas. Tá? Então eu vou para alguns dados que são mais relevantes, aí eu vou para o Ceará. Tá? Então a maioria dos meninos está na faixa dos 16, 17, que é aquela faixa bem crítica em que o menino está já tendo vida sexual, já é obrigado a procurar um emprego, né? Já está, enfim, tendo mais autonomia, em que eles começam a ser mais assassinados, em que o desemprego está bastante alto. Enfim, a gente elencou algumas outras vulnerabilidades que essa faixa etária ela enfrenta. Por exemplo, o aumento de infecção por HIV/AIDS de meninos aumentou bastante nessa faixa etária, quase 3 vezes. Quer ver? A gente até colocou aqui. 14 a 24 anos é o público mais afetado pelo desemprego. Quer ver? Trabalho infantil também é concentrado nessa faixa etária, a partir dos 15 anos. A gente sabe que o trabalho infantil não só até os 15, até os 18, qualquer forma que seja perigosa, insalubre ou noturna. Tá? Fora o tráfico de drogas e exploração sexual. Também é muito grande nessa idade a evasão da escola, é a idade onde eles mais evadem, onde eles começam muito a ser assassinados, colocamos aqui. O público entre 15 e 24 anos é considerado um dos mais vulneráveis à epidemia de HIV/AIDS, apesar de ser majoritário. De 2006 a 2015 triplicaram o número de novos casos nessa faixa etária, perdão, de 15 a 19. Em 2018, 30% dos novos casos ocorreram nessa faixa etária entre os meninos. Tá? Gravidez na adolescência também. Tem um estudo da Unicef que mostra sobre a pobreza na infância e adolescência e mostra que na adolescência a pobreza acaba sendo mais acentuada. Bom, tem a questão do machismo vinculado aí, a gente faz um pouco essa discussão. Eu vou passar, a gente tem uns 15 minutos de discussão. Então, basicamente, quais são os atos infracionais que a gente identifica? Atos infracionais contra o patrimônio. Tá? Tráfico, roubo, furto, porte e uso de drogas, que é uma excrescência total. Agressão e briga, lesão corporal e homicídio, tentativa de homicídio são números bastante reduzidos. Isso se repete também no meio fechado. Então, no meio fechado a gente só tem uma pequena diferença que o roubo é mais prevalente, seguido do tráfico, e aí sim você tem homicídio, que de fato é uma medida que tem que ser aplicada quando há uma agressão à vida. Né? Mas via de regra os nossos adolescentes eles são sentenciados por crimes contra o patrimônio. Então esse discurso de que a adolescência... Então contra o patrimônio, tráfico, né? Roubo, furto... Tráfico, o segundo... O primeiro é tráfico, depois é roubo e furto. Tá? Muitas vezes esse adolescente cometeu os dois, então às vezes aqui é o mesmo adolescente, só que esse discurso de que o adolescente é extremamente perigoso, sociopata, de que os nossos adolescentes estão virando assassinos em potencial, as estatísticas não comprovam essa informação. Tanto no meio fechado quanto no meio aberto, o que a gente está sancionando são adolescentes que cometem atos infracionais contra o patrimônio. É importante a gente ter acesso a essa informação para que a gente possa redarguir, enfim, o que a mídia e a sociedade tanto tentam colocar para a gente, inclusive quando discutem redução da maioridade penal, de que eles são perigosos. As estatísticas comprovam exatamente o contrário. Eles são os que mais morrem, são os que mais são afetados pela pobreza, são os que mais são violentados, que sofrem racismo, enfim. Bom, isso muda também de região para região, tá? A pesquisa vai mostrar isso também. Acho que eu estou indo muito lento. Tá, por porte você vê que tem uma variação, então o tráfico é muito forte nos municípios de grande porte, o roubo e o furto são fortes nos municípios de grande porte, já nos municípios de pequeno porte você tem mais agressão, você tem mais crime de trânsito, você tem mais lesão corporal, por exemplo, porte e uso de drogas é muito forte nos municípios de pequeno porte 1, esse aqui, ó, azulzinho, é o terceiro. Os municípios de pequeno porte estão sancionando muitos adolescentes porque eles portam drogas. Ou seja, a questão das drogas tem que ser discutida nesses territórios, ou seja, de que forma está se entendendo isso. É porque eu preciso encaminhar o adolescente para o serviço, eu não tenho, então sanciono ele. Por que isso está acontecendo com relação às drogas nos municípios pequenos? E depois vocês podem ver com mais calma. Então esse relatório ele ajuda, crimes contra a vida se concentram na região sul e sudeste.
Então é importante a gente dar uma olhada nesses dados para que a gente possa pensar a prevenção mesmo. O tráfego também está concentrado por conta de São Paulo. O roubo e o furto já são um pouco mais espalhados. Eu vou pular. Peraí, pulei demais. Então, a maioria dos atendimentos no Brasil é realizado em CREAS, seguido de CRAS, né, as unidades que mais ofertam CREAS, CRAS, órgão gestor e as entidades. Mas quando a gente vai ver quantitativo, a gente vê que a maioria dos municípios são atendidos em CREAS, seguido das organizações da sociedade civil por conta de São Paulo. São Paulo optou por esse modelo de OSC e lá eles atendem muitos meninos, tá? Mas via de regra, e essas entidades estão vinculadas à assistência, elas recebem recursos dos municípios, né, dos fundos municipais, ou seja, é o SUAS que está atendendo o meio aberto. É importante a gente falar isso para que as pessoas possam entender a importância do nosso sistema, que muitas vezes é visto como mais frágil, enfim. Mas é o SUAS que está atendendo os nossos meninos no meio aberto. Bom, tem informações gerais, então, a maioria são meninos, né, 88%, tá? Agora eu vou para os dados do Ceará. Aí a gente mapeou por estado, então se vocês tiverem interesse em outros estados também, vocês podem ver das principais variáveis que a gente encontra. Já passei? Passou o Ceará. Passei o Ceará. Eu estou aqui no Espírito Santo. Tá aí, tá aqui. Então vamos lá. Então o Ceará tem 184 municípios. Então 35 errado lá. 181 responderam ao questionário. Tá? Não necessariamente eles responderam todas as questões, mas 181 responderam pelo menos uma. Tá? Então o que a gente vai mostrar aqui para vocês? Equipe técnica, inscrição no conselho, comissão territorial do SINASE, plano municipal, que atos infracionais são esses, quantitativo de adolescentes e unidade de atendimento. Existem outras variáveis. No blog da Rede SUAS, vocês podem entrar no Excel da pesquisa, vocês conseguem ver município a município. Aí, se o craque quiser entrar lá e olhar os seus resultados, ele pode ver, pode fazer esse mapeamento, a gente fez aqui por estado, tá? Então, no Ceará são 92 municípios de pequeno porte 1, 59 porte 2, 25 médios, 7 grandes e Fortaleza, que é a metrópole. Então, a equipe técnica responsável pelo serviço é exclusiva? A maioria não, tá? Então, onde é exclusiva é aqui, onde é esse rosinha, tem esse município aqui ao sul e esse município aqui no coração do estado. Tá? Exclusivo significa... Só atende medidas. Só atende tá? A maioria não. Hiper especializada. E aqui, nesses municípios roxinhos, tem, por exemplo, dentro do CREA, às vezes tem uma equipe exclusiva e outra não tem. Tá? Eu não sei se eu coloquei o nome dos municípios aqui, acho que não. Ninguém não soube responder direito. Algumas pessoas alguns municípios responderam. Inscrição no conselho. Os rosa é que inscreveram todos os serviços no conselho, os roxos é que inscreveram algumas unidades, mas essa pergunta também pode ter sido mal interpretada. Então, 58 municípios não inscreveram em serviço nos respectivos conselhos municipais. O número de inscritos incluído em todas as unidades, em algumas, é 79. Tá? Então, a maioria inscreveu pelo menos algum serviço no conselho. É importante porque essa é uma exigência legal da lei do SINASE. Tá? 24 municípios informaram que disponibilizam equipes exclusivas para o atendimento de serviços, especialmente no extremo sul e extremo norte do estado. Tá? Fortaleza fica aqui, né? Sim. Então, o vermelhão aí, o que mesmo? o rosa? Não, o vermelho. A vermelha que está... Não tem aqui Que não tem. não tem. Então, essa equipe divide esse atendimento com outros atendimentos. Com PAIF, com PAEF, com serviço de abordagem. Bom, Tá? que é a realidade, né, do município. O município possui comissão intersetorial do SINASE, então 32 municípios afirmam possuir a comissão intersetorial do SINASE, o que faz 17% do total. Então esse restante em vermelho aí não tem comissão intersetorial, acaba ficando muito assistência na porta das outras políticas, pedindo atendimento, enfim, tentando articular. Tá? Eu ver os planos, né? Plano também, a maioria não tem. Sobre os planos municipais do SINASE, o Ceará se distingue dos demais apresentar quase 75%. Foi o contrário. Quase 75% dos municípios com plano, número bem acima dos demais estados da federação. Como é que vocês conseguiram isso? Tem plano, Foi o plano É o plano decenal? Porque o plano, na realidade, é para planejar. Tá? Então, eu vou tentar ver qual é o nome desse município aqui. Eu acho que tem. Tem ali no final. Então, porte e uso de drogas, então, é mais distribuído mesmo, da mesma forma como furto. A gente não tem muitos esses casos aqui. Roubo, a gente tem uma concentração de casos de roubo nesses 3 municípios, então vamos lá. No caso dos atos infracionais, temos desenhos diferentes.
Para roubo temos Fortaleza e Sobral, e para o tráfico de drogas tem Fortaleza e Caucaia, onde isso é mais prevalente. A Acopiara chama atenção por liderar nas infrações de trânsito. Então, quando o pessoal de Acopiara for pensar, tem que pensar por que tem tanta infração de trânsito no meu município, né? Bom, E os demais não percebem grandes variações entre os atos infracionais. Então, que juiz é esse que está pegando os meninos por infração Não, pois de é, trânsito? esse dado é interessante porque assim, Ninguém qualquer pega ninguém menino, sobre infração de trânsito. qualquer menino que dirige, Não, mas é aos capacete, 18 anos é motocicleta sem mas capacete. dirigir para eles é um ato infracional porque eles não podem tirar carteira Pois é. com menos de 18 anos. Mas, Em muitos territórios que acontece não tem pode transporte dizer bem da público adequado. fiscalização. Então muitas vezes o adolescente tem que ir para a questão escola do de trabalho, cavalo. assim, inclusive, não é assim, eu não vejo como um absurdo, porque é uma das grandes causas de morte, É. As né, de motocicletas. mortalidade de adolescentes, são esses adolescentes que realmente utilizam, São- muito comum nos municípios de pequeno É. porte. A gente apresentou agora, no dia 10 dos municípios, nós passamos para os municípios. Aqui é o total de adolescentes, então Fortaleza, Caucaia, Sobral e Aracati respondem respectivamente pelos maiores quantitativos. Dos 1.631 adolescentes identificados, então vocês têm em 2017, né? Vocês tinham 1.631 meninos cumprindo a LPSC, no estado todo, tá? 60% são só nesses 4 municípios, tá? Fortaleza, Sobral, Aracati e Caucaia. Tá bom? 60%. 60, concentrava 60%, tá? Bom, Fortaleza deve ter quanto? Aí, por cento. Não sei, mas eu posso ver ali depois quanto que Fortaleza deve ser o máximo. Fortaleza recebe 77 mil de cofinanciamento federal para a execução das medidas, tá? É um número que não é suficiente, mas é o que a gente tem hoje. Então, as unidades de atendimento, a maioria dos atendimentos no estado, 50% dos atendimentos do estado estão no CREAS, 21% no CRAS, seguido de 13% em órgãos gestores. Os demais não responderam, atendem em OSC, que é o azulzinho, ali embaixo, bem na região sul. Qual que é a sua questão, Rui? Você vai colocar depois sobre onde não tem E crédito. aí os O dados CREAS, esse qual ano é o são esses. percentual? 50. Então, Orientação dos adolescentes sobre direitos e deveres deles, cumprimento de medidas. Então, assim, realmente, tem até um documentário que chama Juízo, ninguém vê se alguém já viu. Juízo. Tá no YouTube. É um documentário sensacional que eles vão mostrando como o sistema de justiça se relaciona com os adolescentes no caso do Rio de Janeiro, né? E muitos adolescentes eles relatam, eu não sei o que é LA. A gente usa muito nesse linguajar, eles não fazem a mínima ideia do que seja. Essa cartilha é uma tentativa de que os adolescentes possam minimamente se familiarizar o que é o CREAS, o que é a medida, o que é a PC, o que é LA, quanto tempo ela dura, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer em cumprimento do LA. Então, por exemplo, muitas vezes... Tá no blog, tá no site. Muitas das vezes, por exemplo, se diz que porque o menino cumpre LA... Não? Essa daqui é do ano passado. A gente tentou divulgar o máximo. Foi encaminhado pelos e-mails. E aí, por exemplo, no caso da LA, às vezes o adolescente chega e a equipe do CREAS ou o juiz diz que ele não pode, por exemplo, chegar em casa às 11 horas da noite. Só que a legislação não prevê isso. A liberdade condicional está prevista. Mas na... Oi? Vocês não podem falar? Não, eu vou tocar nesse assunto. Não, é bom, porque a liberdade assistida é exatamente esse acompanhamento e nessa vigilância que é diferente lá da liberdade vigiada do primeiro Código de Menores. Então, muitas vezes, você não pode ir ao fliperama, nem existe mais fliperama, né? Você não pode ir, sei lá, no baile funk, não sei o quê. E isso tem que ser... isso tem que ser construído com a família, não com a gente. Não sou eu que tenho, vou dizer, olha, 11 horas está em casa, tá? Até municípios pequenos têm toque de recolher, eu já vi algumas reportagens, juiz dando toque de recolher para adolescente, só que isso legalmente não está previsto na medida de LA. Então a gente vai colocar, por exemplo, PSC não é trabalho, então ele não pode fazer trabalhos extenuantes, humilhantes, existem algumas sugestões de trabalho de PSC que não precisa nem de entidade. Então, por exemplo, o adolescente, você tem que ir pela pistola do adolescente, o adolescente gosta de cinema. Eu adoro os Vingadores, por exemplo. Por que não fazer um cineclube com um adolescente, para que ele possa fazer um cineclube no município? Ele não é mais o João que roubou, ele é o João do cineclube. Isso muda um pouco a percepção, a relação do adolescente com o território. Ele não precisa ficar varrendo a escola. Aliás, isso nem é indicado que ele faça com o TSC. Então isso vai sendo discutido com eles, é importante não é só entregar, mas a partir dessa cartilha construir com eles um acompanhamento pedagógico. Tem uma parte que é só para a família, explicando os direitos da família, que a família não pode ser culpabilizada pelas equipes. O que acontece quando a medida acaba? Tem perguntas, tem 10 perguntas assim, gerais, por exemplo, se ele pode votar, se ele não quiser mais ir na PSC, o que ele faz, se ele pode ser remunerado pela PSC.
A gente fez uma pesquisa via Google Forms perguntando para eles essa cartilha, então eles ajudaram a construir e foi muito importante, só para fechar um dado, que nessa 2.600 adolescentes responderam essa pesquisa. A gente via Google Forms, a gente sabia que pensava que ia responder muito menos, só que a informação que eles mais colocaram lá, que era mais vital para eles, a gente deixou no campo aberto, o que vocês acham que pode melhorar o serviço? E eu esperava que eles dissessem que o atendimento fosse melhor, que a assistente social fosse mais legal, mas a maioria deles cobrou comida. Dizendo que o CREAS não tinha alimentação, que eles chegavam com fome do SENAC, que não tinha Isso é rango, interessante. que lá só tinha biscoito e café, e que isso não enche barriga, só tinha muffin. E aí eu tomei um susto tão grande, porque a gente está lidando com pessoas que têm deficiência com o básico, que é alimentação. Então, como eu vou vincular o menino para ir obrigado pelo juiz àquele serviço, você não dá o mínimo para ele, que é uma alimentação gostosa. Eles falam assim, eu quero cachorro quente, eu quero sanduíche, eu não quero biscoito. Então, assim, é importante também que o CREAS possa ter essa percepção de segurança alimentar, porque a gente está falando da sobrevivência básica dessas pessoas. Então, é importante que o CREAS também tenha essa consciência de que a gente está falando de meninos que sofrem com o básico, né? A falta de alimentação dentro de casa mesmo. Bom, é isso. Por falar em biscoito, né?